Posso perguntar uma coisa que ele Fica à estava vontade, falando? o videocast é seu também. Sabe uma pergunta assim que... Vamos imaginar um atleta de luta seu. Que o cara, ele tem... Foi marcado uma luta pra ele daqui 4 meses. Isso é um sonho, hein? Isso não existe, mas tá bom. Ah, Geralmente daqui um mês vou lutar, velho. E tem uma luta antes, né? De outro assim, campeonato. esses são, tô pensando nos atletas mais pró. Beleza. Tipo, o próprio Poatan foi marcado por uns 3 ou 4 meses, Sim, não é? sim, isso. É, Então, nesse nível. Beleza. Tá, vamos pensar nesse nível. Você tenha 4 meses para você fazer a periodização dele. Como que seria essa divisão temporal, assim, dentro dos 4 meses? Primeiro, tudo vai depender de como eu tô recebendo ele, né? Tá. Eu falo, e aí, como você tá? Faz os testes e assim, eu já sei, por exemplo, o Alex, o Poatan, eu já sei como trabalhar com ele. Por exemplo, o Alex, o Poatan, eu já sei como trabalhar com ele, né? Eu sei as dificuldades que ele tem, aonde que ele falha e onde eu posso melhorar. Na verdade, a preparação física é onde eu não vou atrapalhar, né? Preparação física, o principal de tudo é você não atrapalhar e você dar condições para ele que ele faça sempre o melhor dele, né? Então, basicamente, atletas mais experientes, eu fico num período específico maior e atletas mais jovens eu fico num trabalho de base maior. Então, em 4 meses aí eu chutaria 1 mês, 1 mês e meio de base, o resto específico e depois competitivo com ele. Tá. E esses atletas competitivo assim nas últimas 3 semanas, né, isso até é recente, assim, eu acho que eu pequei muito no final de periodização, nesse período de polimento, porque umas coisinhas a gente pensa, pô, menos é mais, né? A gente deve pensar sempre. E eu errava na hora de parar, assim, de entrar, por exemplo, num período de manutenção ali. Mas você parava antes ou você parava muito? Acho que eu parava depois, né? Ia muito na onda, por exemplo, do Felipe. O Felipe é viciado em treino, né? Eu brigo com ele até hoje isso. Fala, não, tem que parar, tem que parar. E agora, né? Acho que depois de 10 anos eu falei, não, eu já sei. Umas 3 semanas antes. Mas 3 semanas antes você já tira o pé. Já tira o pé total. E você acha que essas 3 semanas não são tempo suficiente para ele perder potência, por exemplo? Não perde potência, até porque a maioria dos atletas desidratam, né? Ele também vai estar naquela fase chata, né? Então... eu ia até perguntar sobre isso. Como a preparação, ela entra nessa parte de perder peso ou é outra coisa? Tipo, você não auxilia... Cada atleta... Não auxilio muito, tá, né? Nos treinos, eu tiro o pé total. A última semana, se vão lutar no sábado, o último treino comigo é segunda-feira, que eu faço só uma manutenção de força e acabou. Né? E o resto é sobreviver a semana de desidratação. O resto eu sei que ele vai fazer bastante cardio em baixa intensidade, mais para suar mesmo, né? Mais para perder líquido. E é isso. E continuam alguns treinos técnicos, algumas coisas táticas. Nem dá para jogar muita intensidade porque o corpo dele já está sofrendo um grande impacto aí. Acho que depois eu quero voltar para um pouco dessa parte da desidratação, mas eu quero voltar para isso ainda. O que é a período de base para você e para eles, por exemplo? Para lutadores, vai. Período de base são as principais capacidades, né? Resistência geral, vamos dizer assim, cíclica, e a força, né? Seria esse período de base que eu trabalho com eles, e a parte de mobilidade, estabilidade, todo treinamento do core, estabilização. Basicamente, tudo que o atleta não faz, eu faço nesse período de base. Tá. E aí, na parte de força, eles fazem, tipo, muito back squat, muito deadlift. Back squat, acho que tem na periodização inteira. A todo mundo. Sempre. Isso aí eu não... E levantamentos olímpicos, eles fazem? Boa pergunta também. Mas acho que entra numa fase mais de potência? Isso, entra na fase de potência. O Alex, por exemplo, não faz LPO. Levantamento de peso, porque ele é encarcomido, ele não tem cotovelo. Ele também. Você falou cotovelo. Foi a barra deve ficar assim. Não deve nem... O máximo é um high pull que eu jogo para ele, mas em períodos muito curtos. E não tem necessidade, assim, a gente... na verdade, até
eu vejo alguns atletas treinando de luta, os caras são mais levantador olímpico do que lutador. Parece que estão viciados em levantamento olímpico e, cara, não é só isso, velho. Isso é só... É uma ferramenta, né? É uma ferramenta. E você tem que transferir isso para modalidades, ficar só fazendo isso. Exatamente, né? Você tem que ter essa transferência. Então, a preparação física é a arte de transformar aquilo que você ganhou no gesto técnico esportivo, né? E qual que era a pergunta mesmo? Eu estava perguntando da bage, né? Daí perguntei se eles faziam LPO, ela falou que era da parte mais de potência. De potência, exatamente. E você falou que o Alex não fazia, porque a gente falou do cotovelo dele, alguma coisa assim. Até do cotovelo, então no máximo um high pull. Falando mais de LPO e snatch, eu não utilizo. Eu acho que não compensa o risco com o ganho que o snatch vai trazer. Né? Então é muito raro passar, é muito raro passar. Sabe onde eu acho que o snatch pode funcionar bem? Feito com dumbbell, assim, sabe? Sim, exato. É isso, porque aí isso que eu ia falar. Não tem tanta técnica envolvida, a potência continua, é mais fácil, não tem as posições que às vezes incomodam, de punho, de ombro. E é legal, que te permite até trabalhar unilateral, que para o movimento atlético, muitas vezes tem que gerar potência de um lado só. E, pô, o ombro deles é muito judiado, né? Também, né? Usa pouquinho só. Então ficar martelando. Tem bastante síndrome de impacto, né? Tem. Na parte aeróbica, nessa parte de base ainda, quando você falou que eles fazem uns cíclicos mais constantes, tipo correr mesmo, por períodos mais prolongados, ou você mescla isso junto com as outras atividades? Ou você vai deixar isso mais para a parte específica, fazer essas combinações? Começa com aeróbico longo, né? Depois eu vou partindo por intervalado. E depois, falando do metabolismo aeróbico, eu uso o MES. MES é o Maximal Aerobic Speed. É um protocolo do Dr. Dan Baker, desse australiano. E, na verdade, eu costumo dizer que ele é um HIIT com objetivo. Então, eu faço avaliação, 3 ou 5 minutos o time trial, quanto tempo ele consegue percorrer. A partir de então, eu tiro o número dele em metros por segundo. Então, o Dan Baker, ele tem um número, eu posso fazer um MES previsto, né? Então, por exemplo, o atleta de luta, eu sei que ele vai ter que ter entre 4,6 e 4,8 metros por segundo de MES. A partir desses dados, eu monto toda a programação de treino deles. Então, por exemplo, em 20 segundos... Esse teste é um teste feito em esteira? Feito Não, aonde? em pista. Ah, tá, mas pista. é um teste de corrida. De corrida. Tá. De corrida. Então, você usa a corrida na preparação? Uso basicamente inteira, mas... Quando eu falo assim, corrida não é sair correr, é correr com objetivo. Então, basicamente, eu posso marcar 20 metros, né, de um cone ao outro, ele vai ter que correr 100 metros. Então, são 2 chegadas mais uma ida em 20 segundos. Então, você vai percorrer 100 metros em 20 segundos e vai descansar 20. É tipo um teste zigue-zague. É um zigue-zague, só que com objetivo. Tá. Aí tem um parâmetros para airbike e tem um parâmetros no remo também. Odeiam fazer isso, odeiam, porque, cara, e eles falam, é sensação de luto isso aqui, eles terminam morrendo, né? E é como objetivo e é uma forma também de eu mexer muito com a cabeça deles também, né? Porque na luta, por exemplo, se você tá no CrossFit, você cansou, você para. Na luta, se você parar, você morre. Então, é basicamente isso, trabalhar bastante a cabeça deles, que se eles não cumprirem, eu vou anotando cada round que ele não cumpriu e ele vai fazer no final do treino, né? Então, é um treino muito difícil, mas que eles gostam de fazer e eles sabem o quanto é importante. Acho que tem vídeo no meu Instagram aí, se vocês entrarem bastante, eles fazendo bastante o MES. Então, eu aprendi isso com o Dr. Dan Baker, lá da Austrália, e eu trouxe isso e eu utilizo muito isso com lutadores. Você sabe aonde está no seu Insta, é isso? Você sabe aonde está, mais ou menos, no seu Insta, é isso? Sei. Não, porque daí a gente passa aqui. Eu peço para ele e ele passa aqui. Sei. Hã? O vídeo não passa. Ah, não? E se a gente jogar um YouTubão? Pegar um MES no YouTube? Não? Não tem problema. Faz aqui pra gente. Eu vou começar correndo. Dá pra fazer um roundzinho de Tabata 20 por 10, né? Aí e 80 metros, facinho. Uma pergunta de professora mesmo, porque eu tô preparando um atleta de Gil. Fazer a mesma coisa, você acha tão legal ou indiferente fazer corrida, esse teste ou remo?
Porque eu gosto do remo, eu acho mais integrado. Sim, não. Mas eu uso os três. Legal, né? Eu faço um round de corrida, um round de remo e um round de airbike. O pior é airbike. Puta merda, sem dúvida. Você sabe, o pior é airbike de todos. Tá. Então não precisa ser. Não, eu acho que realmente pro lutador era legal. Às vezes o atleta não pode correr, ele tá com uma tendinite no tendão de Aquiles, vai fazer só remo e bike, entendeu? Então tudo depende das circunstâncias que o atleta se encontra. 2 coisas que vocês estavam falando, eu fiquei pensando, né? Natação, nada. Às vezes não tem disponibilidade, é difícil, né? Difícil. Nunca usei natação. Mas eu acho que ia ser interessante, né? Podia ser. Ou talvez correr na água, alguma coisa assim, isso, sabe? Podia. Você conhece o Maurício Pedroso Ramos? Conheço. Tá. Elogiando muito aqui. Ele quer saber se está disponível para treinar ele pro próximo UFC. Quando você chegar no UFC, a gente conversa aí, Val. Ele está com muita dor nas costas de ficar deitado no sofá assistindo o evento. Sabe um outro aparelho mais aeróbico que esses dias eu usei? Não sei, ele chama Versa Climber, né? Tipo um mountain climber que você fica subindo. Esse é da hora. Cara, ele é Deve ser da hora. O que eu usei na competition. O que eu usei, eu nunca tinha usado, o que eu usei lá nos Estados Unidos com os atletas de lá foi o esqui ergômetro, né? Esse é da hora também. Legal esse também, pra luta é bem da hora também. Véio, espetacular. Esse eu acho legal. Esses dias eu vi um que é tipo uma escada que você fica subindo, só que em 4 apoios. É tipo um espaldar inclinado. E aí você vai subir. Da hora também. Deve ser muito legal. E é mais completo, né? Acho que... Trabalha o corpo todo, né? Trabalha o corpo todo, o que faz mais sentido até para um lutador, né? E falando um pouquinho mais fácil para o pessoal entender, a luta é um esforço intermitente. Então, se a gente quer preparar, a gente tem que fazer esse esforço intermitente, né? Não um esforço contínuo. Então, quando o pessoal me pergunta, pô, Túlio, correr é bom? Eu falei, correr é bom. Mas é bom para quê? Sim. E como você vai correr? Sim, qual o objetivo? Né? Qual o objetivo da corrida? Você sair e correr 5 km contínuo? Pô, isso aí é bom lá no início da preparação, sei lá, quando o cara tá voltando de uma lesão, mas isso aí não vai ser nada específico e muito pouco transferível para o esporte seria legal, que ele pratica. Não sei se você quer completar, que eu te conheço. Ele fez um desenho, ele quer ir até o fim disso. Porque eu tô só lembrando de mandar os links. Mas eu acho que entra na sua pergunta isso também. Como tem um público muito grande das lutas que assiste a gente tentar passar essa mensagem já vai ser bem legal. Do quanto é importante treinar específico, o que é treinar específico. Né? É isso, eu vejo a galera puxando ferro e correndo. Porra, legal, é melhor que nada. Sim. Mas assim, tem um momento, se você quer levar a coisa a sério, que você tem que mudar essa cabeça. É uma pergunta até para profissionais da área, né? Que muitas vezes me perguntam, o que é ser específico? Então, especificidade não é mímica do gesto técnico esportivo. Fazer soco com peso. Halteres. Pelo amor de Deus. E chutes com caneleira. Você vai machucar essa pessoa por um overuse. E o padrão de movimento não é o mesmo. Onde a força da gravidade está atuando, você está fazendo força para cima, não para frente. Né? Então, o que é ser específico? É basicamente você estudar o esporte e você analisar aonde o atleta aplica a força. Que angulação ele aplica a força? Pô, ele aplica a força nessa angulação. Então, vamos pegar o back squat. Eu sei que acima de 90 graus é onde ele luta. É onde ele aplica a força, onde ele vai começar a gerar potência do chão para ele fazer um deslocamento, um soco, um chute. Tá? Então, no período de base, ele vai agachar completo, na maior amplitude possível. Num período específico, ele vai agachar com mais carga, atuando, fazendo força na angulação que ele utiliza na luta. Isso é ser específico. Não é pegar o halter e dar soco no ar. Né? Isso aí você vai lesionar seu atleta por um overuse. E a galera ainda faz muito. Faz aquela musculação, hipertrofia. Isso aí é outra assim, se você não tem objetivo na sua vida, isso não é só para lutador, é para todas as pessoas que treinam. Se você não tem o objetivo de ser um bodybuilder, não tem por que você treinar como um bodybuilder. Então, eu bato muito na tecla desse treininho ABCDE da década de 60, que se uma pessoa sedentária entrar hoje na academia, ela vai fazer esse treino o resto da vida. Não tem por que ninguém treinar assim. Se você não tem o objetivo de ser bodybuilder, não tem nenhum motivo para que você treine como um bodybuilder. Desculpa, eu tava só colando as coisas pra gente mais pessoas assistirem. Cara, então, eu sou um defensor ferrenho de treino full body, assim, sabe? Todos os dias full body.
Até mesmo para quem quer ficar forte, tá? Eu também. Eu basicamente, mais específico ainda, eu divido os meus treinos em padrões de movimento. Então, dominância de quadril, dominância de joelho, puxar e empurrar membro superior e acabou. É isso aí. Você já vai estar trabalhando tudo no seu corpo. Coisa que o CrossFit trouxe pra gente, né? O CrossFit... Não fala bem do CrossFit. Né? Não, fala CrossFit bem. É um lixo. Não, tô brincando. A gente é crossfiteiro, a gente só escuta bosta. O CrossFit, na verdade, né? Tem tudo o seu lado bom e o seu lado positivo. Sim. Então é bom deixar claro para população em geral que o CrossFit é uma modalidade esportiva. As pessoas não entendem isso, né? Não é quer dizer assim, eu faço CrossFit, não preciso fazer outra coisa. Não, fala, pô, CrossFit é uma modalidade esportiva. E o que o CrossFit fez? De lado de bom, ela elevou o nível de treino da população, né? Então, ela trouxe movimentos que eram muito específicos para atletas para a população em geral. Isso é muito bom, porque elevou o nível de treino da população em geral, mas ruim, não o CrossFit é ruim, mas ruim para a população em geral, porque a população em geral a maioria das vezes não está preparada para esse tipo de treino. Mas isso não é culpa do CrossFit, isso é culpa da pessoa, porque ela tem pressa, ela quer aprender logo, ela não tem paciência. E ela tem que entender que isso é uma modalidade esportiva e você vai evoluir aos poucos nessa modalidade esportiva. Você não vai sair fazendo um bar muscle up em um mês de CrossFit. Pode ser que consiga? Pode ser, mas 90% das pessoas não vão fazer isso. Uhum. Então tudo tem progressão. Se você tiver pressa, é a famosa frase, o CrossFit não machuca ninguém. Quem se machuca é você. Mas por negligência da própria pessoa. Às vezes as pessoas elas acreditam o seguinte: quando você vê uma prova de cross ou um metcon super intenso, o cara executando aquela quantidade de movimentos, você tem que entender que ele treinou para aquilo. Exato. É como um lutador que no dia da luta ele tá lá lutando. Ele não luta todos os dias para ele estar lá lutando. É que nem o cara do cross, você vai ter que fazer toda uma base, treinar, aprender, ficar forte, etapa por etapa, para um dia você chegar e fazer aquilo daquela determinada forma. O cross eu acho que errou um pouco no começo. Não, pelo menos o cross no Brasil, talvez, que é o que eu posso falar, sabe? Assim, no começo era muito pancada todos os dias, metcon todos os dias, e as pessoas foram quebrando aos poucos mesmo, né? Mas depois foi se entendendo, e eu não sei, parece que na gringa não se tinha esse tipo de trabalho também, mas eu não sei, eu já ouvi algumas pessoas falarem que na gringa sempre teve uma periodização um pouco melhor, uma estruturação de treino um pouco melhor. Eu posso falar o que as pessoas estão falando, eu não sei. Eu acho que a gente era cru, né, quando chegou o cross Sim. no Brasil. Novidade, né? Em treinamento... até isso, o brasileiro não tinha hábito de fazer treinamento com pesos. Sim, isso. Né? Cara, isso é espetacular. Até pegando o gancho, eu treinei o Alex lá numa puta de uma academia. Pode falar palavrão aqui, né? Pode. Uma puta de uma academia lá. Nossa, estrutura fantástica lá. E eu vi a gente, crianças, entre aspas, de 14 anos, agachando com 150 quilos. Quando que eu vejo isso aqui? Eu nunca vi isso aqui. Imagina. Nunca vi. Eu falei, que isso, cara? Então é outra cultura, é outra população, assim, falando dos Estados Unidos lá. Lá acho que até um médico aí, se vê um adolescente de 13 anos agachando, vai falar, não pode, né? É absurdo, né? A gente tem ainda uns mitos aqui que a gente tem que quebrar muito para chegar a esse nível de cultura esportiva que eles têm lá. Não, eles têm muito. Lá eles têm muito home box, né? Que os caras falam, né? Então, antes do próprio CrossFit, você tinha assim os porões das casas, você vê muito em filmes, os caras com um banco de supino, uma gaiola de agachamento. Verdade. Todo mundo faz os basicões lá, né? E os basicões que, até usando uma frase de outro treinador, que é o Dennis Logan, ele fala, com uma barra e algumas anilhas, você pode se tornar extremamente forte. E é isso mesmo. Sim, É o básico. É o básico que não funciona. Tem, né, muito como inventar. Não. Assim, como inventar tem, mas é que se você... tem como, evoluir, mas, tipo, reinventar a roda, não. Não. Sim. Não tem. Boa. Quer fechar a sua reguinha? Fechar. Não, o que a gente falou do período Eu acho de que você base... queria saber das o que é capacidades feito em cada aeróbicas. fase, não é isso? De força,
Ah, sim, vamos lá. Então, pensando numa periodização linear. Então, força. Depois da força a gente tem potência. Depois da potência a gente tem velocidade. Então, é basicamente isso. E eu vou sambando nessas três, pensando num planejamento de força, né? Aí entra a resistência de força, resistência de potência, força explosiva, tudo que está no meio dessas três capacidades, né? E é interessante, pô, se o pessoal quiser ver lá, tem até um vídeo no Instagram, eu utilizo muito o acelerômetro, o push, né? Então, como que eu sei que o cara está treinando força, potência ou velocidade? Pelo feedback do acelerômetro me dá exatamente no instante que ele faz o movimento. Então, por exemplo, ele faz um movimento de clean. Se ele fez uma aceleração da barra de 0,6 a 0,8 metros por segundo, eu sei que ele está treinando potência. Se o objetivo do treino era potência, beleza, atingimos o objetivo do treino. Se ele está acelerando o peso mais do que isso, eu sei que ele está trabalhando velocidade. Ou aumenta o peso, ou ele tem uma deficiência técnica, ou eu mudo o gesto técnico esportivo, o gesto técnico do treino. E se ele está treinando abaixo disso, eu sei que ele está treinando força. Então, o movimento pode ser de potência, mas com esse movimento ele pode estar treinando força. Entendeu? Então, basicamente, é por isso que eu uso o acelerômetro. Você usa aqueles programinhas do celular? Ou você o usa... push. Ah, o push mesmo. Tá. Eu acho que tem uma pergunta sobre o tema, antes de a gente passar. Quantas etapas de preparação? Como separar? Quais as camadas? Lucas Alexandrino. E ele falou alguma coisa, ele comparou você com Satanás, me parece, aqui. O Luquinha é o meu... O Lucas Alexandrino, ele é o nosso pupilo aí. Ele tem 20 anos, ele é um atleta de kickboxing. Vai estrear agora no profissional, acho que aqui em São Paulo, é o WGP. A primeira luta dele, o Luquinha, ele vai passar em linha reta, né? Então a gente foi abrindo as portas e ele tá pegando atalho, né? Ele é o próximo prospecto aí do Brasil, tem a cabeça muito boa. Esse moleque vai longe, eu tenho certeza, hein? O que ele perguntou mesmo? As fases? As fases da preparação, é mais ou menos o que a gente está destrinchando. Isso. Como separar, quais as camadas? Como separar, como você montar uma periodização, depende de alguns fatores. A primeira é em que estágio o atleta, que nível de treino o atleta se encontra, e a outra é o calendário, né? O que muita gente se perde, assim, por exemplo, em preparação física, é ficar muito preso ao papel e negligenciar o olhar do treinador daquilo que ele estava vivenciando no dia ali, né? Na sessão de treino. Então, toda a sessão de treino é uma avaliação daquilo que você vê, daquilo que você quer melhorar. Pô, quantas vezes eu já não alterei tudo que eu fiz, né? Às vezes eu começo uma periodização linear, quando eu olho eu falei, opa, caindo uma por blocos. Tipo, é normal isso. Eu acabei de ver um estudo muito legal que eles compararam uma galera que seguia uma programação dessas de periodização, sei lá, em blocos, lá, e uma galera que tinha um planejamento, mas ia nessa avaliação dia a dia. Dá muito mais resultado. Muito resultado, com certeza. Não, isso eu não tenho dúvida. O cara às vezes, não, eu tenho que fazer isso, agora eu vou mudar para fase específica. Pô, mas o atleta nem tá pronto para mudar, cara. Fala, segura mais um pouquinho, né? Olha o feedback, é esporte individual. Esporte coletivo, até você segue mais o porque você papel, não vai conseguir... porque são muitos atletas. Uhum. Mas esporte individual é inteira a resposta do atleta. Mas aí você precisa ter um treinador com você o tempo todo, né? Isso. Às vezes você compra planilhas e aí não tem muito como fugir, né? Hoje em dia tem muito isso, né? Tem muito. Camadas. Ele perguntou quais as camadas. Não, acho que é isso que ele tá respondendo, né? Quais as camadas seriam quais as etapas, né? Isso. Quais são as etapas, as fases do treino.